Aleluia. Mais uma vez, todos os meus amados irmãos em Cristo Jesus, com a bendita paz do Senhor. Deus assim seja louvado e engrandecido. Convido meus amados irmãos a abrir nas vossas Bíblias em Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo número 6. Isaías, capítulo número 6. Diz a bendita palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. As franjas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam diante dele e cada um tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam os rostos, com 2 asas cobriram o corpo, com 2 asas voavam. E clamavam uns para os outros: Santo, 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 o Senhor do Universo. Toda a terra está cheia da sua glória. E tremiam os gonzos das portas ao clamor da sua voz. E o templo encheu-se de fumo. Então disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de lábios impuros. E vi com os meus olhos o Rei, Senhor do Universo. Um dos serafins voou na minha direção, trazia na mão uma brasa viva, que tinha tomado do altar com uma tenaz. Tocou na minha boca e disse: Repara bem, isto tocou os teus lábios. Foi afastada a tua culpa e apagado o teu pecado. Então ouvi a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei? Quem será o nosso mensageiro? Então eu disse: Eis-me aqui, envia-me. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Eis-me aqui, envia-me. Amém? Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Fecha teus olhos e oremos assim. Deus Pai Todo-Poderoso, louvado, engrandecemos, Senhor, o teu santo nome, por este momento que o Senhor assim nos concedeu. Glorifico o Pai da Glória, por cá estamos bem, com saúde, e entrego esta hora, este momento nas suas benditas mãos. Tudo pela glória e a honra do teu santo nome. Louvado seja o teu santo nome, Abba Pai. Manifesta o teu poder sobre este lugar. Ministra, soberano Pai, a sua palavra para o teu povo. Permita que saímos daqui com o entendimento da sua palavra. Permita, Espírito Santo de Deus, que esta palavra frutifique as nossas vidas, Pai. Nós te pedimos assim no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Amados irmãos em Cristo Jesus, temos aqui aquilo que é o livro de Isaías, profeta Isaías, aquele que profetiza, fala assim de Messias, fala assim de profecias que se cumpriram no Novo Testamento, que irão se cumprir em Apocalipse. Fala assim daquilo também que é aquilo que é a vocação do profeta Isaías. Aqui no capítulo número 6, nós encontramos aquilo que é a vocação do profeta Isaías. Mas eu, quando me deparei com esse versículo bíblico, eu pude entender uma outra coisa essencial, que no tempo de hoje muitos de nós não temos o conhecimento, que no tempo de hoje nós precisamos ter o conhecimento, nós precisamos de saber. A palavra do Senhor vem me dizer que
Isto de acordo com Oséias 4, 6. A palavra do Senhor vai dizer que o meu povo padece por falta de conhecimento. O povo não tem um conhecimento e ele está perdido. A palavra do Senhor em Oséias 6,6 diz que Deus quer misericórdia e não sacrifício. Quer que o povo o conheça, quer que o povo tenha o entendimento dele. Então, amados irmãos, apóstolo João também nos diz que conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Nós teremos o conhecimento por intermédio da verdade. Se outra hora o povo não tinha o conhecimento e fazia sacrifício, é preciso que hoje, para nós obedecer, precisamos de ter o conhecimento. Então, hoje, amados irmãos, eu gostaria de falar no que concerne a reverência na casa do Senhor. Reverência na casa do Senhor, de acordo com Isaías capítulo 6, versículo 1 a 8. É preciso, amados irmãos, que nós entendemos no que concerne a esta reverência, no que concerne a este ensinamento. Porque muitos de nós saímos de casa, muitos de nós nos preparamos, vemos aqui a igreja, vemos assim cultuar, ouvir a palavra do Senhor, mas muitas das vezes nós não temos o conhecimento, não temos aquela verdade. O que é que eu estou aí fazer na igreja? O que é que eu estou aí fazer no culto? Será que eu estou aí mesmo só para ouvir a mensagem? Será que eu estou aí mesmo só para ver o irmão, para ver o pastor e para ver a irmã? É preciso que nós tenhamos o conhecimento daquilo que é a reverência no culto, na casa do Senhor. Casa do Senhor, porque esse aqui é o altar do Senhor. Então, amados irmãos, nós como igreja, nós como templo do Espírito Santo, nós quando nos reunimos com um propósito. E o propósito não é ver o irmão, não é ver a irmã, não é ver o vestuário, não é ver o pastor. O propósito é adorar o Senhor Jesus Cristo. O propósito é adorar a Deus. Este aqui é que é o propósito. Então nós temos que ter o conhecimento que quando estamos a sair da nossa casa, nós estamos aí a adorar o Senhor. Eis que Paulo diz aos Coríntios que nós somos membros de um corpo. E como membro de um corpo, cada membro tem a sua função. Cada membro sabe aquilo que vai fazer. Cada membro tem uma importância no corpo de Cristo. Então é preciso que quando nós nos reunimos, você tem que ter o conhecimento de que você é um membro. E como membro você tem uma função. E essa função você vai fazer quando estiver com os irmãos reunidos, que é adorar o Senhor Jesus Cristo. Precisamos adorar o Senhor. Precisamos assim louvar o Senhor. Precisamos buscar o Senhor. De acordo com a palavra do Senhor em João 4, eu gostaria de abrir assim, João 4, João capítulo 4, versículo 23 a 24. Jesus diz no que concerne a verdadeira adoração. Jesus Cristo fala no que concerne os verdadeiros adoradores. Então nós precisamos entender se realmente nós somos verdadeiros adoradores ou não. João 4, 23, 24. Diz assim a bendita palavra do Senhor: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Amém? Mas vem a hora, e já chegou. Então a hora já chegou. Se a hora já chegou, nós temos que o adorar em espírito e em verdade. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adoram em espírito e
em verdade. É preciso que nós, como adoradores, é preciso que nós, como servos, é preciso que nós, como irmãos, adoramos em espírito e em verdade. Se for fora disso, fica em casa. Se for fora disso, adora na tua casa. Se for fora disso, não vem na igreja. Porque é preciso você entender que você está vindo para adorar o Senhor. Você está vindo para prestar culto a Deus, não culto ao homem. Você está a vir para glorificar a Deus, não a homem. Você está a vir aqui para adorar o Senhor Jesus Cristo, aquele que é o nosso Deus, porque Ele é Espírito. Diante deste lugar onde nós estamos, Deus está aqui, mas Ele é Espírito. Só vai sair daqui curado, só vai sair daqui sarado, só vai sair daqui liberto aquele que está na dimensão dele, aquele que entender aquilo que entrar numa dimensão espiritual, porque as coisas espirituais se disseram espiritualmente. Eu estou aqui a falar, você está aí a ouvir, mas é por intermédio do Espírito que vai fazer com que você tenha a compreensão daquilo que eu estou a dizer. Então é preciso que você se conecta. Se você não se conectar, se você não se ligar, você não vai entender aquilo que eu estou aqui a ministrar. Você não vai entender aquilo que eu estou a falar. Vais ouvir, mas não vais entender. Então é preciso que você entenda. Porque se você entender, você vai viver. Se você viver, você vai adorar. Se você adorar, você vai permanecer. Então você precisa se entender. Para você entender, precisa prestar atenção. Muitos têm vindo aqui na igreja. Eles veem só por vir. Eles ouvem só por ouvir, mas não entendem. Por isso é que quando saem daqui, continuam a fazer as mesmas coisas. O pastor falou que não tem que fazer isso, mas chega lá fora e continua a fazer aquilo. Por quê? Ele ouviu, mas não entendeu. Então é preciso que nós entendemos. Para nós entendermos, temos que desligar a nossa mente do mundo e se conectar aqui na presença do Senhor. Precisamos nos conectar no lugar do Senhor. Ele é Espírito. E Ele quer que os verdadeiros adoradores adoram o Espírito em verdade. Em espírito e em verdade. Você tem que abrir o teu coração. Você tem que abrir o teu coração. Não olha no teu irmão, não olha na tua irmã. Você veio estar aqui é para adorar. Primeira coisa, se conecta na presença do Senhor. Busca no culto. Senhor, dentro do texto na tua casa. Permita que eu saia daqui com uma palavra. Fala comigo no dia de hoje. Eu te peço pelo poder e autoridade que é no teu nome. Eu estou aqui para te louvar. Eu estou aqui para te adorar. Eu estou aqui para buscar o reino dos céus. Quando você tem interesse do gênero, você irá sentir a presença do Senhor. Quando você tem interesse do gênero, você vai glorificar a Cristo. Vai glorificar o Senhor Deus Todo-Poderoso e não o homem. Você vai clamar a Deus Espírito em verdade. Então precisamos, amados irmãos, buscar em Espírito em verdade. Precisamos adorar em Espírito em verdade. Amados irmãos, de acordo com Isaías, a palavra do Senhor me ensina aqui certas lições. Que quando realmente nós nos conectamos na presença do Senhor, quando realmente nós estamos na presença do Senhor, quando realmente nós estamos a buscar em Espírito em verdade, eu aprendi aqui que nós veremos ao Senhor, o Todo-Poderoso. De acordo com o versículo número 1 de Isaías, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, vi o Senhor sentado num trono alto e elevado as franjas do seu manto enchia o templo. Isaías está a dizer que eu vi o Senhor, o Todo-Poderoso. Mas você se perguntar, será que ele viu no físico? Não, no espírito. Vi o Senhor. Muitos de nós só vamos ver o Senhor se nós nos conectarmos na presença dele. Muitos de nós só vamos ver o Senhor se nós assim entrar na dimensão espiritual. Muitos de nós só vamos ver o Senhor se nós buscarmos em espírito e em verdade. E é no templo onde Isaías viu. E é aqui nesse templo onde muitos de nós vamos ver o Senhor se nós o buscar em espírito e em verdade. Precisamos nos desconectar do mundo para vermos o Senhor. Se você entrar neste lugar, se você permanecer aqui sentado, mas a mente, o pensamento está na carne, está no que vai fazer depois do culto, estás a programar depois o que é que vai fazer, estás a programar como é que vai ser a tarde, como é que vai ser a noite.
Você se estiver pensando nesse tipo de coisa, você estará distante. Você não irá sentir nada. Você não irá ver ao Senhor. Você não irá clamar em espírito, em verdade, porque a tua mente está centralizada naquilo que é do mundo, naquilo que é terreno. Então você precisa desconectar aquilo e se conectar naquilo que é espiritual. Por isso é que antes da mensagem, nós começamos com louvor, começamos com oração, para que o louvor e a adoração e a oração te trazem na presença do Senhor, te conectam, te ligam na presença do Senhor. Você precisa se conectar para ver o Senhor. Os teus olhos, a tua mente não vai entender enquanto você estiver no pecado. Então você precisa se purificar por meio da oração. Você precisa se lavar por meio da oração. E quando você se lavar, a tua alma vai ansiar pelo Senhor. O teu espírito vai ansiar pelo Senhor. Porque é que Paulo diz que nós não sabemos orar. E o Espírito Santo nos auxilia com gemido inexprimível. Então é o Espírito Santo que vai nos ligar à dimensão espiritual. É o Espírito Santo que vai nos ligar para nós entendermos aquilo que é espiritual. Então nós precisamos desconectar aquilo que é terreno e nos conectar aquilo que é espiritual para nós vermos o Senhor. Você vai estar a orar, mas você não vai saber aquilo que está acontecendo no espírito. Mas está acontecendo alguma coisa. Deus está a trabalhar porque você está a lhe buscar em espírito e em verdade. Quanto mais você lhe buscar, mais você vai ver Deus. Mais você vai sentir a presença dele na tua vida. Mais você vai entender as coisas espirituais. Porque você está ali buscando em espírito e em verdade. Isaías viu o Senhor. Ele disse que eu vi o Senhor. Então nós aqui aprendemos, amados irmãos, que quando estamos conectados no templo do Senhor com os irmãos em Cristo Jesus, quando nós realmente buscamos em espírito e em verdade, nós iremos ver o Senhor. Amém? Segunda lição, amados irmãos, é presenciar a presença dos serafins e a sua adoração. Presenciar os serafins e a sua adoração. Amados irmãos em Cristo Jesus, eu preciso dizer que há na classificação dos anjos, há dois tipos de classificação. Temos os serafins e temos os querubins. Cada um com funções diferentes, missões diferentes. Serafins e querubins. A palavra do Senhor vai me dizer aqui no versículo de número 2 ao 4, ele diz que os serafins estavam diante dele e cada um tinha 6 asas. Com 2 asas cobriram o rosto, com 2 asas cobriram o corpo, com 2 asas voavam e clamavam um para os outros: Santo, 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 o Senhor do Universo. Toda a terra está cheia da sua glória. E tremiam os gozos das portas ao clamor da sua voz. E o templo encheu-se de fumo. E o templo encheu-se de fumo. Amados irmãos em Cristo Jesus, nós aqui podemos assim presenciar aquilo que é a operação dos serafins no que concerne a adoração. Você se vê, amados irmãos, eles começaram a adorar: Santo, Santo, Santo é o Senhor do Universo. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, amados irmãos em Cristo Jesus, ele aqui está me dizendo que os serafins estavam diante dele e cada um tinha 6 asas. É por isso que nós entendemos isso. Tinha 6 asas. Com 2 asas cobriram o rosto, com 2 asas cobriram o corpo, com 2 asas voavam. Amém? Cobriram o rosto, cobriram os pés, que é o corpo, e com 2 asas voavam. Pela graça e honra do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, eu gostaria de dizer que a primeira coisa que ele está dizendo aqui no que concerne o cobrir o rosto, está se retratar o homem depravado, está se retratar o homem sem valor. Amados irmãos em Cristo Jesus, nós quando estivermos diante do Senhor e nós reconhecemos que somos pecadores, nós vamos tapar o rosto. Nós vamos tapar o rosto. Tudo começou no princípio.
Gênesis capítulo número 3. Você se vê que quando Adão e Eva tiveram conhecimento da verdade, depois de desobedecerem, o que é que eles fizeram? Se cobriram, porque descobriram que estavam nus. E quando Deus veio chamando por eles, o que é que eles fizeram? Se esconderam. Então, eis aqui o cobrir o rosto. Diante da presença de Deus, só vai olhar assim diretamente de Deus, aquele que é perfeito, aquele que é santo. Só. Porque a palavra do Senhor vai me dizer que quando nós formos transformados, quando o nosso corpo for transformado, quando nós temos um corpo glorioso e herdar o reino dos céus, nós vamos estar com os olhos acesos, vamos estar com os olhos abertos, nós vamos ser perfeitos, nós iremos de ter conhecimento do bem e do mal, nós não iremos mais de errar. Por quê? Porque nós temos um corpo glorioso, um corpo perfeito. Enquanto nós estivermos com um corpo carnal, vamos pecar, porque é a carne que nos faz pecar. Então aqui o rosto, ou melhor, o rosto vendado, cobrir o rosto, já se retratar o homem sem valor, o homem depravado. O homem sem valor, o homem depravado está distante de Deus. O homem sem valor, o homem depravado, ele fuge da presença de Deus. Ele não consegue. Por isso que eu até fico me perguntando, não sei por que pecadores vão à igreja. Eu não sei por quê. Porque a igreja não é lugar para eles. Eles não têm nada para oferecer a Deus. Eles vão continuar com o rosto encoberto. Eles vão continuar a olhar no chão. Enquanto o ministro estiver a pregar, é preciso que nós olhamos para o ministro. É preciso que nossos ouvidos estejam quê? Abertos para ouvir a palavra. Quando isso não acontece, é porque nós estamos com quê? Com o rosto encoberto, com o rosto vendado. E nós só ficamos assim por meio de quê? Do pecado. Então o pecado é que nos afasta de Deus. O pecado é que faz com que nós não entendemos a mensagem, não ouvimos a mensagem. Pode até ouvir, mas não vai entender a mensagem. É o pecado. Então precisamos mortificar o nosso eu. Precisamos mortificar a nossa carne, os nossos desejos, as nossas paixões, para que nós assim estejamos na presença do Senhor, para nós assim possamos lhe buscar em espírito e em verdade. Eis que disse que o tempo já chegou, e o tempo é esse, de nós buscarmos o Senhor em espírito e em verdade. Com duas asas cobriram o rosto, porque estavam no pecado, porque estava depravado, porque estava sujo. Você que teve que cobrir o rosto para não ver a glória de Deus, senão deverá morrer. Só vai ver aquele que está em santidade. Só vai ver aquele que está puro. Amém? Segunda coisa que ele vem me dizer aqui no versículo de número 2 a 4, ele diz que com duas asas cobriram o corpo, com duas asas cobriram os pés. O homem desligado do mundo, o homem desligado do mundo, com duas asas cobriram o corpo. Amados irmãos, Noé, depois de passar o dilúvio, feliz, se embriagou. O seu filho Cã, ele vendo o pai que estava nu, ele se alegrou. Ele se alegrou, mas o outro filho foi tapar a nudez do pai. Depois o pai pegou, amaldiçoou assim o seu filho. Amados irmãos em Cristo Jesus, aqui cobrir os pés, cobrir o corpo, está a se retratar o homem desligado do mundo. Quando o homem está desligado do mundo, ou melhor, quando o homem está desligado do mundo, o homem já não é mais influenciado pelas paixões do mundo. O homem já não é influenciado pelas coisas terrenas. Ele estava nu. Enquanto o Cã, o filho, estava feliz com a nudez do pai, com o pecado, o outro foi pegar, tapar a nudez do pai. Então aquele jeito de tapar a nudez do pai retrata aquilo que a palavra do Senhor diz aqui, que o homem está desligado do mundo. Enquanto um se alegra, o outro cobre a nudez
do Pai. Então é preciso que nós cobrimos o quê? A nossa nudez. É preciso que nós cobrimos o nosso corpo. É preciso que nós sejamos que santo, puro. É preciso que nós nos desliguemos do mundo. É preciso que nós nos afastamos do mundo. É preciso que nós abandonamos as paixões da carne, as paixões do mundo. Tudo aquilo que o mundo nos oferece, precisamos assim renunciar, porque não vem do Pai. A cobiça da carne não vem do Pai. O orgulho, a soberba da vida não vem do Pai. Precisamos assim renunciar. Precisamos assim abandonar. Então é preciso que o cristão ele cobre os seus pés para não andar em certos caminhos errados, para não andar em lugares errados. Precisamos cobrir o nosso corpo, se revestir com a santidade, se revestir com o manto do Senhor. Precisamos nos revestir. Muitas das vezes nós caminhamos com certas pessoas que não temos que caminhar. Muitas das vezes nós andamos em caminhos que não temos que caminhar. E Ele está me dizendo aqui que é preciso que nós cobrimos os nossos pés. É preciso que nós cobrimos o nosso corpo, cobrimos a nossa mente, cobrimos a nossa boca, cobrimos nossos olhos. Porque muitas das vezes nós pecamos por olhar, nós pecamos por falar, nós pecamos por ouvir. Então, que todo membro do nosso corpo deve ser santo. E um jeito de ser santo é você estar na presença do Senhor. Um dos jeitos de ser santo é você buscar o Senhor em espírito e em verdade. É você sair, se afastar das más companhias, se afastar das coisas que não glorificam o Senhor. A palavra do Senhor vem me dizer isso de acordo aquilo que Paulo diz, que as más companhias corrompem os bons costumes. É preciso com que nós assim se afastamos de certas amizades. É preciso com que nós paramos de ouvir certo tipo de conversa. É preciso que nós paramos de ver certo tipo de coisa. Porque se nós não estamos firmes e ouvir e ver e andar com pessoas, ouvir coisas, ver coisas que não agradam ao Senhor, nós iremos decair, nós iremos de pecar. Andai com sábio e serás sábios. Quem anda com tolo será tolo. Quem convive com tolo será tolo. Se você permanecer com sábios, você será sábio. Então tenta estar com homens espirituais, para você também crescer espiritualmente. Tenta estar com homens grandes. Não grandes no que concerne coisas materiais, mas sim coisas espirituais. Não, esse homem aqui, sim senhora, ele mesmo de orar é bom. Vou ficar com ele, vou aprender com ele. Serás sábio. Ele assim, sim senhora, louva bem. Quero afinar mais a minha voz. Ela como tem uma voz fina, vou ficar com ela. Vou aprender. É tudo pela glória e honra do Senhor. Então precisamos estar com aqueles que glorificam o Senhor para nós também glorificar o Senhor. Precisamos buscar em espírito e em verdade. Vamos buscar o Senhor em espírito e em verdade. Vamos lhe adorar em espírito e em verdade. Nós aqui no templo do Senhor, na casa do Senhor, a nossa missão é glorificar o Senhor. A nossa missão é exaltar o Senhor. E a terceira coisa que ele diz: as duas asas voavam. As duas asas voavam. Primeira coisa, as duas asas cobriam o rosto. Segunda coisa, as duas asas cobriram os pés, o corpo. E terceira coisa, as duas asas voavam. Amém? E aqui, amados irmãos, é concernente a busca da eternidade. É concernente a busca da eternidade. Só vai voar aquele que entender. Só vai voar, só vai subir aquele que realmente abandonou o pecado, aquele que realmente foi-lhe abrido os olhos, foi-lhe retirado os véus. Só vai voar aquele que está em espírito e em verdade, aquele que está a clamar por Abba Pai. Só vai voar aquele que está à busca da eternidade. Só vai voar aquele que está à busca das coisas que é eterna, não passageira. Por isso é que as duas asas estavam a voar. Então nós não podemos nos limitar. Nós temos que buscar mais do Senhor.
Nós temos que buscar mais do reino dos céus. João disse a Nicodemos que é preciso nascer do alto. Então você tem que voar para o alto. Você tem que subir. As asas voando está a se retratar a busca da eternidade. Em Cristo Jesus nós não podemos ser limitados. Temos que beber das Escrituras Sagradas. Temos que conhecer o caminho dele, a vontade dele. E o jeito de entender, o jeito de obedecer é conhecer. Quanto mais nós conhecemos e a mensagem realmente fazer efeito nas nossas vidas, vai trazer frutos. Vai trazer frutos. E é por meio desses frutos que nós vamos começar a voar. É por meio desses frutos que nós vamos começar a ter boas obras. Tudo pela glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amados irmãos, Isaías disse assim no versículo número 5. Então disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de lábios impuros. E vi com os meus olhos o Senhor do universo. Então disse: ai de mim, estou perdido. Depois dele contemplar e entender aquilo que está no versículo número 1, versículo número 2, versículo número 3, versículo número 4, no versículo número 5 ele diz: então disse: ai de mim, estou perdido. Nunca vai ver um pecador que vai falar estou perdido. Nunca. Ele para ele está bem. Só quer viver, está bom. Só vai dizer estou perdido, estou com pecado aquele que entendeu, aquele que reconheceu Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eu só vou entender que eu estou no pecado, que eu sou pecador, quando eu entender que tem um Salvador que vai me purificar, que vai me lavar. Ele disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de lábios impuros. Ele é um pecador que está habitando no meio de... O meu povo padece por falta. Por isso é que muitos só sacrificam sem obediência. Não obedecem porque não querem, não conhecem. Por isso é que eu estava a dizer: vocês não podem ser como estes homens de lábio impuro que habitam com pessoas impuras. Se vocês vêm aqui, se vocês estão aqui, é para quê? Para ter um conhecimento. E é preciso que vocês tenham conhecimento daquilo que é a reverência na casa do Senhor. Eu, quando entrar na casa do Senhor, é para adorar o meu Deus, é para me santificar, é para me purificar, é para adorar a Deus, é para louvar a Deus, não para homens. Eu tenho que fazer sacrifício para Cristo, não para homens. Eu tenho que ofertar para Cristo, não para homens. Eu tenho que dar daquilo que eu tenho para a glória e honra do Senhor, não para a glória e honra do homem. Porque é Deus que nos purifica, é Deus que nos liberta, é Deus que nos sara. Então nós temos que ter o conhecimento disso, amados irmãos. Isaías disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Ele entendeu que não vai subir nos céus com lábios impuros. E ele disse: ai de mim, Senhor, eu que sou um homem de lábios impuros, que habito em povos com lábios impuros. Ai de mim, que habito numa igreja de lábios impuros. Ai de mim, que tem um pastor que prega coisas que não tem que pregar. Porque Oséias disse que o povo estava perdido por falta de conhecimento. E o culpado era quem? Os sacerdotes, com os tais profetas que foram corrompidos. Os profetas foram corrompidos, os sacerdotes foram corrompidos, e o povo estava a pagar porque não tinha ninguém para pregar a verdade. Mas Deus levantou Oséias para explicar ao povo a situação. E ele disse que esse Deus, ele quer misericórdia e não sacrifício. Ele quer que vocês obedeçam, não que fazem sacrifício. Então nós aqui temos que ter esse conhecimento, que quando nós estamos a ver aqui na igreja, não é para vir sacrificar, é para vir obedecer, é para vir adorar.
Se saísse da casa até aqui, quando chegar dobra o joelho, glorifica. Obrigado, meu Deus, por me trazer da casa até aqui. Obrigado por me acordar. Se não conseguiste orar quando acordaste, aqui na igreja, aqui na casa do Senhor. Se pela semana não conseguiste orar porque estavas aí a trabalhar, muito esforço, muitas preocupações, muitos problemas. Hoje, aqui, dobra o joelho. Não perde as tuas 2 horas, 3 horas aqui, só me ouvir o pastor, só me olhando o irmão, só me ver roupa. Não. Adora em espírito e em verdade. Entrega as tuas preocupações ao Senhor. Entrega os teus problemas. O resto Ele fará. E aproveita enquanto estiveres aqui. Aproveita enquanto estiveres aqui. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O Pai está a procurar verdadeiros adoradores. O Pai está a procurar verdadeiros adoradores. Deus não quer ímpios que vão na casa dele. Deus não quer que pecadores vão na casa dele, não vão oferecer nada. Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Você quer verdadeiro adorador quando chegares aqui, glorifica, porque o Pai quer te ouvir. O Pai quer te ouvir você a lhe adorar. O Pai quer te ouvir você a lhe glorificar. Então você precisa, você como filho, e todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Você como filho de Deus, adora em espírito em verdade. Lhe busca em espírito em verdade. Abre o teu coração, se entrega, ora, fala. Está com vergonha de quê? Está com medo de quê? Se todos nós somos pecadores. Se todos nós estamos aqui para glorificar a honra do Senhor. É pela glória e honra do homem, do Senhor. É pela glória e honra de Deus. Não é pela nossa honra, não é pela nossa glória. Se o Pai está a procurar verdadeiros adoradores, e eu sou, deixa-me adorar do meu jeito. Se eu sou, deixa-me adorar do meu jeito. Não permita ou não deixa que você faça sacrifício em vão. Se está a sacrificar, que seja pela glória e honra e não pela glória e honra do homem. O homem falho, o homem pecador. Então, amados irmãos, de acordo com o versículo número 5, Isaías reconheceu o seu pecado. Isaías reconheceu que estava perdido. Isaías reconheceu que é um homem de lábios impuros e que habita com pessoas, com povos impuros. Então é preciso que nós nos analisemos por meio da verdade para que nós sejamos libertos. Na casa do Senhor, no templo do Senhor, você precisa reconhecer que você é pecador. Que você é pecador. É na casa do Senhor você tem que reconhecer isso. Porque Isaías, ele reconheceu no templo do Senhor. É no templo do Senhor você reconhecer que eu sou um pecador. Por intermédio de quê? Da verdade. Porque a palavra do Senhor diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais da palavra você ouvir, mais a sua fé vai começar a crescer. Quanto mais da palavra ouvir, mais você estará livre. Para quê? Para clamar, para orar, para adorar o teu Deus. E você irá entender as coisas. Se eu estou aqui e se eu reconhecer que eu sou pecador, é pela graça e honra do Senhor. Então louvado seja o nome dele que fez com que eu reconhecesse que eu sou um pecador. Então eu tenho que te adorar. Obrigado, meu Deus, por me fazer reconhecer que eu sou um pecador. Obrigado, Senhor Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Porque se ele fez com que você reconhecesse, é para você se purificar no sangue dele. Porque ele já morreu por ti. Porque ele já derramou o sangue por ti. Hoje, você que tem o conhecimento da verdade, hoje que você tem o conhecimento que você é um pecador, precisa se mergulhar no sangue do Senhor Jesus. Precisa clamar por santificação. Me santifica. Já que o teu lábio é impuro, Senhor, santifica o meu lábio. Santifica o meu lábio. Santifica a minha língua. Santifica a minha boca. Santifica, santifica, santifica. Purifica os meus olhos. Purifica, meu Pai. Versículos número 6 e 7. Isaías diz assim: um dos serafins voou na minha direção, trazia na mão uma brasa viva que tinha tomado do altar
com uma tenaz, tocou na minha boca e disse: repara bem, isto tocou aos teus lábios, foi afastada a sua culpa e apagado o teu pecado. E apagado o teu pecado. Amados irmãos em Cristo Jesus, Isaías foi assim perdoado. Na casa do Senhor, quando você o busca em espírito e em verdade, você vai sair com a certeza que os teus pecados foram perdoados. Você só vai sair daqui o mesmo se você não ir buscar o espírito em verdade. Mas se você buscar o espírito em verdade, você vai sair daqui com a compreensão que os teus pecados foram perdoados. Por quê? Porque Ele é rico em misericórdia. Porque Ele vai te perdoar. Aquele que não tem pecado, aquele que diz que não tem pecado, é o quê? Mentiroso. Então, se eu estou consciente do meu pecado, se Isaías teve a consciência que ele é um homem de lábios impuros e habita com povos impuros, ele aqui no versículo de número 6 e 7, por intermédio daquilo que foi lhe dado, por intermédio daquilo que tocou nos lábios dele, ele foi assim perdoado. Os pecados dele foram perdoados. Por intermédio da palavra, os teus pecados serão o quê? Sarados, perdoados. É a palavra que vai te libertar. É a verdade que vai te libertar. E Isaías, ele foi assim perdoado por intermédio daquilo que lhe foi dado. E eu estou a avisar aqui que a palavra, aquilo que é a verdade. Conhecereis a verdade é a verdade que vai te libertar. É a verdade que vai te purificar dos teus pecados. É somente a verdade, amados irmãos. Não são os sacrifícios. Uma brasa tocou na minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Uma brasa quente tocou nos meus lábios, aqueles lábios que eram impuros, aqueles lábios que profetizavam, que falavam, que adoravam ao Senhor de qualquer maneira. Hoje, por intermédio do toque da brasa do Senhor, hoje ele ficou sarado, ele ficou purificado. Aleluia. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva, uma palavra viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê, isto tocou os teus lábios, e a tua culpa será removida, e os teus pecados estão perdoados. Estava só aqui a trocar as versões bíblicas para nós podermos ter entendimento. E aqui na King James ele disse que tirou o quê? Do altar uma brasa viva. É do altar onde ele tirou, no templo do Senhor. É no templo do Senhor onde tirou esta palavra viva, essa brasa viva que tocou no lábio dele, ele ficou purificado. Os pecados dele foram perdoados. Então no altar do Senhor, no templo do Senhor, é preciso que você saia com o entendimento que os teus pecados foram perdoados. Se viesse com preocupações, que se viesse com problema, que viesse com dor de cabeça, deixa tudo aqui. Porque aqui no templo do Senhor, na casa do Senhor, onde você vai clamar em espírito e verdade, tudo vai ficar. Você vai sair livre para glorificar. Você vai sair livre para viver da cor à vontade do Senhor. Então não permita que você entre na casa do Senhor e seja o mesmo. Não permita que você saia da tua casa para vir adorar o Senhor e volte o mesmo a mesma. Adore em espírito e em verdade. Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Ele, quando tiver você de joelho a lhe adorar em espírito e em verdade, você não vai sentir nada no físico, mas no espírito você vai sentir. Porque Deus é espírito. E somente você vai sentir, porque Ele é que vai tocar. Porque quiser sentir que eu fui perdoado, que os meus pecados foram perdoados. Quiser sentir uma coisa que foi lhe dado na boca dele, que tocou nos lábios dele impuro. Ele sentiu, você vai sentir. E você vai sair daqui diferente.
Muitos se perguntam, está a orar do nada a começar a chorar, o que está a se passar? Você no físico não está entendendo, você está a ver lágrimas, mas no espírito está a acontecer grandes coisas. Deus está a libertar grandes coisas, Deus está a desfazer grandes coisas. Mas você não está entendendo, as pessoas não estão entendendo nada no físico. Mas você que está aí a clamar em espírito em verdade, você sabe, você conhece aquilo que estás a clamar, você sabe aquilo que estás a pedir. E Deus que está à procura de verdadeiros adoradores, encontra a sua filha, encontra o seu filho a clamar em espírito em verdade, Ele vai ouvir, Ele vai resolver aquilo que você está a pedir em espírito em verdade, aquilo que você está a clamar em espírito e em verdade. Versículo de número 8, para nós terminarmos, ele diz assim: então ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem será o nosso mensageiro? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me, Senhor. Eis-me aqui, envia-me, Senhor. Amados irmãos, eis aqui uma transformação na vida de Isaías, cheio de graça para levar a palavra do Senhor, cheio de graça para levar a palavra para outros. Então muitas das vezes, amados irmãos, nós quando estamos aqui no templo do Senhor, não estamos a matar só a nossa sede, estamos a beber, estamos a se alimentar, mas o alimento e a bebida não fica só conosco, vamos alimentar outros. Por isso é que ele disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e pregai o evangelho. Depois de Isaías entender, depois dos pecados deles forem sarados, ele ouviu a voz do Senhor e ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me ao povo de Israel. Já que aquele povo estava, porque Isaías disse que eu estou o quê? No meio de povos lábios impuros. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Primeiro reconheceu que ele é pecador, e habito e estou num povo de lábios também impuro. Então, se Deus já resolveu comigo, se Deus já me perdoou, se Deus já me sarou, já me libertou, e eu já tenho conhecimento da verdade, não vou manter só com a verdade. Envia-me, Senhor, eis-me aqui. Eu que entendi, me envia para ir resolver com os outros povos que estão aonde? No pecado. Eis-me aqui. Ele disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Porque Isaías ouviu, então ouvia a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem será o nosso mensageiro? Romanos 10, versículo 14, ele diz, vamos abrir, para nós entendermos aqui o que Isaías está nos dizer. Porque Isaías, ele entendeu a palavra e ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a este povo, e eu vou até a eles, e eu vou pregar a mensagem. Diz assim, versículo 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 14. No entanto, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Se não há quem pregue, não há mensageiro para pregar, não há pastores para pregar, não há profeta para anunciar a mensagem. E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito: como são maravilhosos os pés do que anunciam boas novas. Como é maravilhoso, como é bondoso. Bem-aventurados são os pés do que anunciam o evangelho, do que anunciam as boas novas. E como pregarão se não forem enviados? O Senhor estava a perguntar: quem enviarei? Quem será o mensageiro? Quem será o pregador que vai anunciar a palavra, que vai pregar a palavra a este povo de Israel? Isaías entendeu a palavra e disse: então, disse ele, então Isaías disse:
eis-me aqui, envia-me. Não olha mais para o outro. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Deus está te falando nesta hora por intermédio desta mensagem. Reverência na casa de Deus. Você se conhece alguém que não sabe o porquê que vai na igreja, o que ele faz na igreja? Eis aqui a mensagem. Vocês hoje estão sendo enviados. Hoje vocês precisam de ir pregar a mensagem. Hoje vocês precisam de ir anunciar a mensagem. Não permita que as pessoas de lábios impuros continuem em lugares impuros. Não permita que os teus irmãos, tuas irmãs continuem em lugares de lábios impuros. Ensina-os, prega, envia, mostra a verdade a eles. É preciso que eles tenham conhecimento de que há reverência na casa do Senhor. Há reverência. Eu se ir na igreja, eu estou adorando o Espírito em verdade. Ou se estou com problema, tenho que sair daí sem problema. Ou se estou que tenho conhecimento dos meus pecados, que eu sou um pecador. É preciso com que nós tenhamos reverência. A reverência não é isso. A reverência é isso. Entender a verdade. Orar em Espírito em verdade. Buscar Espírito em verdade. Ter o conhecimento de que eu sou falho, sou pecador. Estou aí para adorar a Cristo, não a homens, não a mulheres, não o pastor, não, a Cristo. Depois sim, vou conversar com a minha irmã, vou conversar com o meu irmão, vou conversar com o pastor, vou partilhar alguma coisa, mas o foco, tanto no louvor, tanto na pregação, tanto na adoração, tanto na oferta, tudo pela glória e a honra do Senhor, tudo é para Ele, nada é para o homem. Glorifica o Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra do Senhor vai me dizer, amados irmãos, isso é Efésios capítulo 1, que o homem foi criado para a glória de Deus. O homem foi criado para louvar Deus. O homem foi criado para exaltar a Deus. Então, para de exaltar o teu namorado, a tua namorada, o teu marido, a tua mulher. Para de exaltar o próximo. Você foi feito para glorificar a Deus. Então glorifica a Deus. Permanece na presença dEle. Busca o Espírito em verdade. E para de viver de acordo com as coisas materiais. Para de ter o pensamento nas coisas terrenas. Busca as coisas do céu. Permanece. O foco esteja nas coisas do alto. Permita com que o teu foco, o teu pensamento esteja nas coisas do alto. Não se corrompe. Assim como a velha natureza, hoje na nova natureza, hoje em Cristo Jesus, lhe glorifica, lhe exalta, lhe adora em espírito e em verdade. Em espírito e... Mateus 4, versículo 10. Jesus Cristo, quando estava sendo tentado, é preciso entender que a adoração somente pertence a Deus. A adoração somente pertence a Deus. Eu te adoro. Eu te adoro. Amor, eu te adoro. Eu te adoro. A adoração pertence a Deus. Eu te gosto, meu marido. Eu te amo. Eu adoro, mesmo adoro. É para o Senhor. Os adorio é para o Senhor, não é para o homem. Porque toda adoração foi feita somente para aquele. Isaías disse: eu vi o Senhor, o Todo-Poderoso. A adoração é para o Todo-Poderoso. A adoração não é para nós. A adoração não é para os homens. É para Deus. Então, tenha o conhecimento disso. Quando você vem aqui, na igreja, no templo do Senhor, estás a vir adorar o Senhor. Porque toda adoração pertence a Deus. Porque eu fui criado para a glória e honra de Deus, não para a glória e honra de homem. Se fosse para a glória e honra de homem, tá bom, adoravas o homem, mas não. Por isso é que mesmo pecando, Deus mostra o quê? A sua misericórdia. É para você entender que a adoração é para Ele, a glorificação é para Ele. Porque antes de Adão e Eva forem expulsos, Deus fez o quê? Matou um cordeiro, derramou sangue. Então, toda adoração, amados irmãos, é somente para Deus. Quando você entra nessa porta, se desconecta mesmo já do mundo.
Se desconecta das coisas que deixas em casa. Se desconecta do homem. Se desconecta da mulher. Eu aqui é para adorar o Senhor. Buscar a Deus sobre todas as coisas. Buscar o reino de Deus sobre todas as coisas. Buscar o Senhor Jesus Cristo. Buscar a Deus sobre todas as coisas. Buscar o reino dos céus. Buscar primeiro o reino dos céus. As demais coisas serão acrescentadas. Então vamos buscar o Senhor. E quando estivermos aqui, é para buscar o Senhor. Então louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por esta mensagem. Glorifico o eterno Pai por este ensinamento. Porque, amados irmãos, a adoração é um ato de gratidão a Deus. A adoração é um ato de gratidão. Temos que ser gratos a esse Deus que nos tirou do pecado. Temos que ser gratos a Deus que nos purificou, que nos colocou uma nova natureza, a natureza de Cristo. Então vamos ser gratos, não vamos ser ingratos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo pela glória e honra dele. Amém? Feche os teus olhos, vamos assim orar para terminar. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Obrigado por este ensinamento, soberano Pai, no que concerne a reverência na casa do Senhor. Hoje tivemos o conhecimento, soberano Pai, do que é aquilo, reverência. Hoje tivemos o conhecimento de como é que eu tenho que adorar, como é que eu tenho que buscar, Senhor. E eu glorifico e exalto por esse ensinamento, eterno Pai. Muito obrigado por tudo, Espírito Santo de Deus. Que todo mundo seja glorificado para sempre, Senhor. Que todo mundo seja adorado para sempre, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus.